fácil. Uma vida fácil, sem muito esforço, com resultados imediatos, que eu não preciso me esforçar muito para construir, que eu tendo jeito, eu tendo sorte, eu consigo, como vários que a gente vê que eu não saberia. Eu não falo isso com orgulho, mas eu falo isso para mostrar o outro lado. Eu quero dar uma certeza, que assim como eu já dizia o Walt Disney, tudo que você pode conceber na imaginação, você pode realizar. Só que tem um detalhe, existe um período com isso. Existe um período de trabalho. Eu sempre falo que a diferença entre os jovens que estão fazendo algo ordinário pro extraordinário tá no extra. Porque as pessoas querem o resultado e não o caminho. E vou te dizer, quando você é jovem, na sua afobação de imaginar que você vai morrer amanhã, quer fazer tudo no hoje, começa a viver pelo resultado, você esquece que o resultado é a consequência. E que o resultado ele é vazio. Que a maior conquista vem no caminho. Tem uma frase que eu falo muito para meus alunos e principalmente para os jovens, que é: a melhor parte nunca vai ser o resultado, a melhor parte é o caminho. E se o caminho não for a melhor parte, tá errado. Porque o resultado é 2 dias, é o momento. Agora, o caminho que você vai percorrer é a sua vida inteira. Como é que vocês, eu digo vocês porque a tua equipe, assim, como é que vocês fazem para motivar esses jovens a estudarem, a se dedicarem, a treinarem, a estudarem inglês, a se prepararem para esse processo seletivo? Como é que vocês fazem isso, levando em conta todo esse contexto que tu nos conta? Bacana. Vou pegar mais alguns exemplos até para os jovens que estão escutando aqui. Primeira coisa, se você não está conseguindo fazer alguma coisa, entenda, você não tem o estímulo certo. Como assim estímulo certo? O estímulo vai ser algo que vai te motivar, mas a motivação, ela vem muito da necessidade. Você precisa criar alguma dificuldade para você ir atrás. Se a sua vida ela tá muito tranquila, se a sua vida ela tá muito largada, você vai querer continuar na mesma. A grande verdade é, como que se motiva alguém? Bom, dando alguma questão maior. Por exemplo, como motivar alguém a passar no vestibular? Não vale só a pena falar, o sonho da aprovação. Porque o sonho da aprovação, ele pode vir nesse vestibular, ele pode vir no vestibular de dezembro, no vestibular da meio do ano que vem e assim por sucessividade. Qual que vai ser o estímulo certo para te fazer agir agora? Eu digo muito que é você saber o que você quer e pôr um curto período de tempo para isso. Então, por exemplo, eu quero definir uma meta e que essa meta tenha um prazo. Não só isso. Meta é muito importante, só que meta por meta não motiva. O que motiva? Você olhar para essa meta jovem e você usar uma técnica que eu chamo de PP. Que técnica é essa? Se eu cumprir a meta até esses dias, eu vou ganhar um presente. Eu vou me dar um presente, eu vou me dar uma gratificação. Um presente que você quer muito, tem que ser algo que pra você faça muito sentido. Não sei se talvez é ter um dia de spa, não sei se é jantar em algum restaurante legal, não sei se é visitar sua família, se é algum passeio, não sei. Só que tão impactante quanto o presente precisa ser a punição. Por quê? Se não tiver algo que vá doer quando aquilo acontecer, quando aquilo não acontecer, você não vai ter a motivação. Mas aí tu estás falando de uma disciplina Com dura, certeza. assim. Quer dizer, eu cumprindo a meta, eu vou ter um prêmio, eu não cumprindo a meta, eu vou ter uma punição. Além. Tem que ser uma punição pior que castigo de pai e mãe. Eu vou dar um exemplo que eu já vi muitos alunos meus fazerem e conquistarem o que queriam. Se até tal dia eu não conseguir o que eu quero, eu vou cortar meu cabelo bem curtinho, exemplo de menina. Ou o menino ir raspar o cabelo. Que eu gosto muito de trazer. Pessoal, entendam, a adolescência é uma fase criada para dar um nome mais maduro a uma criança que tá virando adulto. Na adolescência, a gente não pode jogar no colo desse jovem o ser um adulto, porque ele não vai ser. Ele tá numa fase de adaptação que ele precisa de disciplina. A disciplina é a chave para um jovem ser bem-sucedido. Se não for agora na adolescência, vai ter que ter alguma coisa muito complicada, muito forte no futuro para ensinar ele. E eu sempre falo, o jovem, ele só aprende de 2 formas. No amor e na dor. E geralmente, de acordo com a criação, ser uma criação mais protetora, uma criação mais liberal, é só na dor que o efeito é mais forte. Temos ouvinte, participação, contribuição, Tibola? Temos Vamos sim. lá, por favor. Um abração especial aqui ao amigo, é o Paulo Roberto, lá de Mato Castelhano. Seguinte, bom papo, gostando do programa, e eu quero aqui contribuir e quero saber a opinião de vocês. Eu ouvia um ditado onde dizia o seguinte: quem sofre mais aprende de verdade. Isso é fato ou não? O que tu pensa disso? Quem sofre mais aprende de verdade?
Isso é uma crença, antes de mais nada. Como é que isso poderia ser reescrito ou dito de uma outra forma, reinterpretado? Com De certeza. um jeito menos dolorido, menos sofrido? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa. Não é porque foi difícil pra você, não é porque você sofreu pra caramba que esse é o único caminho. Isso é uma coisa muito bacana de se falar, porque a gente vem de uma cultura onde o sucesso ele só pode ser conquistado depois de muito sofrimento. E entenda, o trabalho, o plantio, ele é obrigatório, mas o sofrimento não é obrigatório, tem outras formas. Se você sofreu, busque pro seu filho dar um caminho com menos sofrimento. Não é se sofrendo que se aprende, mas é querendo. Claro que pessoas que sofreram muito na vida tendem a ter aprendido muito mais. Mas não coloque como sofrer como uma necessidade para ser bem-sucedido e para chegar a um resultado. Existem outros caminhos com menos dor. Eu acho que é muito importante servir o aprendizado, mas sofrimento não é garantia de aprendizado. Muitas vezes o sofrimento traz um trauma que seria muito maior do que aprendizado, que vão anos da vida para se superar. Uma participação da nossa querida doutora Fabiana Piovesan, nefrologista, já esteve conosco em outros momentos. Ela coloca assim, ó, o problema é que os adolescentes toleram pouca pressão e já se abalam e desestabilizam. Tu tens essa impressão que os adolescentes, em alguns momentos, estão mais fragilizados, muito sensíveis? Se tem alguma pressão da vida, já se atrapalham pelo meio do caminho, Sofia? Eu tenho certeza disso. E eu vou trazer exemplos práticos. Por exemplo, Sim. eu tenho um curso para vestibular, então automaticamente você deve imaginar, ok, é um período de muita pressão na vida dessa criança que está se tornando um adulto e principalmente é um período que ela vai ter muitas tensões psicológicas como nunca tiveram na vida. A gente teve que criar no MAP um departamento de apoio pedagógico e psicológico envolvendo os pais dos alunos, por quê? Os alunos não conseguem se comunicar, não conseguem falar em público, não conseguem fazer uma prova de matemática, não conseguem fazer uma redação, não conseguem ter um desafio maior sem se estabilizarem. Vou trazer um exemplo muito real. Começaram a ter casos de alunos que chegavam na hora do vestibular, recebiam a prova e começavam a chorar e choravam a prova inteira. Se apavoravam. Se apavoravam. E era uma situação que a gente ficava muito preocupado porque não é normal. O normal é ter pressão, é ter um desafio, mas não é ser um desespero. E aí a gente começou a perguntar, mas por que isso acontece? Primeiro, falta de autoconhecimento, não sabe lidar com você mesmo. Os jovens de hoje em dia não têm noção de que eles são por dentro deles mesmos. Só conhecem ali o cabelinho bonitinho, a pele maquiada, a roupinha, mas não sabem o que tem dentro. Quando você não se conhece e principalmente não entende como lidar com o nervosismo, com a pressão, a usar técnicas para evitar isso, você pode perder o controle. E quando você perde o controle, acabou. E principalmente, momentos de tensão como provas de vestibular, 90% do seu resultado é da sua capacidade emocional. E só 10% é teórica. Calma. Você vai me perguntar assim, mas Sofia, prova de matemática e nem de matemática, como que é o estado emocional? Vou pegar um exemplo bem clássico. A gente teve 2 alunos no MAP neste semestre. Um desses alunos estudou assim muito para matemática, virou madrugada, deu seu máximo e seu melhor. O outro não foi tanto. O outro foi assim bem menos estudo, bem mais tranquilo, só que na hora da prova, o primeiro entrou uma pilha de nervos. Pilha de nervos, assim. A nossa equipe junto, acalmando, respira. Nosso terapeuta acompanhando a equipe inteira com o menino. O outro tava, eu sei que eu não sei muito, eu tô de boa, eu quero me divertir. Não é que esse menino, que sabia muito pouco, ficou tão tranquilo que ele conseguiu desenvolver melhor. Que ele foi muito melhor que o outro que tinha estudado muito mais. Por quê? Porque o emocional pesou mais. O outro se desestabilizou, não conseguiu lidar. Perfeito, que careta é essa, Tibola? Será que o professor José Antônio lá em Davi Quenabal tá ouvindo? Olha aí, não era que eu não sabia, eu tava nervoso apenas. Deve ser isso, né, Toré? Porque eu de matemática, não vou dizer que era um fracasso, agora eu era... A matemática é complicado, Tibola. Eu também patinava na matemática. Eu peguei recuperação da 8ª série em diante, na época era a 8ª série, 1º, 2º e 3º ano, direto. Recuperação, porque matemática eu sempre patinava. Passava ali sempre, mas deu certo. Já no português eu era muito bom. Química, até era legal, biologia, agora matemática. Agora tem a ver, sim. Eu embora não fosse um expert
em matemática, eu percebo também, né, percebia na época que quando eu estudava e eventualmente eu estava mais tranquilo, realmente as coisas andavam. E é pra vida, né? Eu acho que dá pra falar pra tudo, né? Quando a gente estuda e tem uma tranquilidade, a parte emocional, ela tá muito focada, centrada, tudo melhora, tudo ajuda. Todo aquele conhecimento que a gente tem, a gente absorve e acaba transparecendo na prova. Uma outra colocação aqui, uma ouvinte querida, a professora Cecília Caetano Ramos, dizendo assim: percebo que hoje em dia as crianças, os adolescentes não sabem lidar com as frustrações e com as cobranças. Quer dizer, os jovens estão com mais dificuldade de lidar com as emoções, estão menos treinados a lidar com as emoções. Aí eu recorro, vamos dizer, está em cartaz um filme Divertidamente, que é um estrondoso sucesso já. O filme número 1, que eu acho que foi lançado há uns 3 anos atrás, foi muito interessante, e esse traz a personagem agora, não vimos ainda, mas eu estou curioso para nos próximos dias assistir no cinema. A menina, acho que é Ridley o nome da menina, da personagem, entra na adolescência. Então, o que nos fascina o filme Divertidamente? É que mostra na cabeça da personagem as emoções, medo, angústia, tristeza, raiva, tédio. É uma soma de emoções que habitualmente a gente não leva em conta. E essas emoções, como nos colocava a professora Cecília, se a gente não tem um certo conhecimento, um certo treinamento de lidar com as nossas emoções, é como tu dizia, Sofia, nessas horas decisivas de uma prova, de um concurso, de uma apresentação em público, em muitas outras situações, a nossa emoção nos dá uma rasteira. A gente perde o controle da emoção, e essa emoção muito intensa, muito forte, pode nos paralisar, nos bloquear, atrapalhando demais o nosso desempenho, ou nos impedindo até de fazermos o que a gente sabe fazer.